Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é gestão ambiental. Os tópicos a serem abordados nessa aula são SGA, Sistema de Gestão Ambiental, e ferramentas da gestão ambiental. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o sistema de gestão ambiental e conhecer os processos de implementação do SGA e suas principais ferramentas. Bem, pessoal, então agora a gente chegou num ponto do nosso curso, das aulas que a gente vem trabalhando, que é o ponto crucial, que é entender, a partir das definições que a gente já buscou nas aulas anteriores, o que caracteriza a gestão ambiental e quais são os métodos, as ferramentas que a gestão ambiental vai utilizar nos seus processos de análise e de aplicação. Beleza? Então vamos pegar aqui uma primeira definição que é sobre o sistema de gestão ambiental, que a gente chama de SGA. Então, o sistema de gestão ambiental engloba em uma estrutura empresarial atividades de planejamento, ações e precauções, buscando a sustentabilidade e demonstrando a responsabilidade ambiental. A norma técnica ISO 14001 recomenda que a organização formule um plano para cumprir sua política ambiental. Então, quando a gente fala que o SGA, ele engloba em uma estrutura empresarial, a gente está reafirmando uma questão que a gente já apontou nas aulas anteriores. Qual é? O SGA, a gestão ambiental, não quer acabar com as atividades empresariais, não quer voltar ao estado de natureza, então agora a gente tem que todo mundo morar na beira do rio, não é nada disso. Então, o SGA vai tentar ordenar as atividades dentro do capitalismo para que elas tenham, pensando novamente, atividades de planejamento, ações e precauções, buscando dessa maneira que essas atividades que são importantes para o nosso dia a dia, elas possam acontecer, mas também com um cuidado ambiental. E o cuidado ambiental significa um cuidado com a gente mesmo, certo? Por isso, que depois do planejamento, ações e precauções, buscando a sustentabilidade e demonstrando a responsabilidade ambiental. A gente vai ver, no final dessa aula, o que é a ideia de sustentabilidade, que é um ponto muito importante, ao longo da formação da gestão ambiental. E nesse processo de aplicação das regras da gestão ambiental, a gente tem uma norma que é muito importante, que é a 14001, que ela vai estruturar as diversas políticas ambientais dentro das empresas e instituições. Então, pessoal, depois dessa primeira definição do sistema de gestão ambiental, vamos pensar algumas ferramentas que os gestores ambientais vão utilizar nesse processo. Uma primeira e uma muito importante ferramenta é a chamada PDCA, metodologia PDCA, que ela não é só aplicada na gestão ambiental, diversas formas de gestão a utilizam, mas na gestão ambiental ela tem um lugar muito importante. O que significa metodologia PDCA? Então vamos lá, que é planejar, executar, avaliar e agir. Mas planejar começa com P, executar com E, avaliar com A e agir com A. Por que então PDCA? Porque é uma terminologia que está em inglês, certo? Então, tentem gravar, se você não fala inglês e tal, tenta gravar essas primeiras palavras para não esquecer depois a sequência. Então, como é a sequência do PDCA? Primeiro ponto, plan. O que é o plan? É o planejar. Então, como é que a gente planeja alguma coisa? Para a gente planejar, por exemplo, uma abordagem da gestão ambiental, a gente vai ter que identificar quais são os problemas. Onde e por que ele começa? Quer dizer, então eu preciso ter ali à mão tudo que está em jogo. Quer dizer, qual é a área que a gente quer cobrir, quais as coisas que podem ser afetadas naquela região, e daí a partir disso a gente vai começar a elaborar tipos específicos de implementação. Só que aí a gente vai ter um passo seguinte, certo? Que é a parte do do, executar, fazer. Então, depois da gente planejar tudo certinho, a gente vai ter que executar aquilo. E como é que a gente executa? A gente vai falar, tal pessoa fica responsável por fazer tal e tal coisa. E começa a tocar o projeto. Depois que o projeto já está em andamento, quer dizer, a gente planejou, fez um bom planejamento, sem pressa, com investimento, que essa é uma fase muito importante. Porque às vezes a gente gasta muito dinheiro na fase do planejamento e não é muito se a gente for pensar se não tivesse investido. Ou seja,
Se a gente não investe certinho no planejamento, depois o resultado fica tudo errado e a gente vai ter que reformular tudo aquilo, beleza? Então, planejou, executou, qual o passo seguinte? O check, né, que é avaliar. Então, analisar se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. Então, aqui é a fase da avaliação, ou seja, o projeto está andando e a gente avalia, certo? A metodologia PDCA ela é circular, ou seja, então a gente planejou, agiu, avaliou. E depois dessa avaliação, a gente vai continuar agindo, certo? Porque ela não tem fim, ou seja, mas a gente vai agir como? A gente olhou o projeto, olha, a gente tinha um planejamento que tal coisa precisava seguir dessa maneira, mas a gente não seguiu. Então, opa, vamos reformular isso aqui para a gente seguir como a gente planejou. Ou a gente planejou algo e ele não está dando certo. Esse planejamento não está dando certo. O que a gente vai fazer? Vai reformular para continuar agindo. Então o PDCA não tem um ponto final, porque esses processos são dinâmicos. A análise, assim como a natureza, está sempre em processo. Beleza, gente? Então por isso a importância da metodologia do PDCA. Certo, depois que a gente olhou essa metodologia PDCA, a gente pode pensar nas partes, digamos, práticas legais, que são necessárias para a implementação de uma empresa, de qualquer política ambiental tocada por alguma organização. Então, tem a parte, um primeiro muito importante ponto, é a parte do licenciamento ambiental. O que é a parte do licenciamento ambiental? Por exemplo, eu tenho uma mineradora e eu quero começar um projeto de mineração e eu quero fazer uma barragem. Vamos pegar um exemplo próximo do que a gente tem aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer? Primeiro, vai ser lançada uma licença prévia, ou seja, eu sou o dono da empresa, e toda a minha equipe, a gente formulou um plano estratégico de como é que isso vai ser implementado, como que a gente vai reduzir os impactos e tal. Olha, e os técnicos vão avaliar e falar, olha, ok, você tem uma viabilidade ambiental desse projeto, então você ganha essa primeira licença, que é chamada licença prévia. Depois, você ganha uma licença de instalação. O que é a licença de instalação? Ela vai apontar o modo como o empreendimento ou atividade deverá ser construído ou implementado, certo? Então, licença prévia, depois a gente tem uma licença de instalação. Realizou a instalação, tudo ok, Os técnicos novamente vão avaliar qual o terceiro passo, a licença de operação. A licença de operação vai permitir o funcionamento da atividade ou empreendimento, certo? Então, licença prévia fala, olha, ok, esse projeto que eles apresentaram pode ser executado. A licença de instalação, que vai falar, olha, então tem que seguir dessa e dessa maneira. E a licença de operação, depois de instalado, quer dizer, então agora mãos à obra e vamos tocar em frente o projeto, certo? Uma questão que a gente vai analisar quando a gente for pensar o caso de Brumadinho e Mariana, é que a barragem de Brumadinho, ela só vai, ao invés de passar por esses 3 pontos, ela vai ter uma licença express, digamos assim, que ela só vai passar por um tipo de análise, certo? 1 ano antes da tragédia acontecer. Uma outra ferramenta interessante para a gente aplicar na gestão ambiental é o chamado EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. O que esse estudo de impacto ambiental faz? Qual a responsabilidade dele? O EIA é o diagnóstico ambiental prévio de uma determinada área de influência em algum projeto empresarial ou público, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implementação do projeto, considerando meio físico, biológico, social, juntamente com os impactos esperados e medidas mitigatórias para os atenuar. Então, você veja como todas essas ferramentas elas dialogam, Não é que o EIA, nossa, é uma outra coisa, mas é um processo que dialoga com os anteriores. Então aqui a gente colocou 4 pontos que são importantes no EIA, para a gente caracterizar melhor o que é o EIA. Então o que o EIA vai fazer? Primeiro, ele faz um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Vamos imaginar que eu descobri um poço de petróleo no continente. Vamos imaginar no interior de Goiás, descobriram uma bacia petrolífera enorme, que não acontece por razões geológicas, mas para a gente dar um exemplo. Então a gente vai ter que ter primeiro um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Feito esse diagnóstico, a gente vai ter que fazer uma análise dos impactos ambientais. Falando, olha, essa área aqui vai ser desmatada, como é que a gente vai reverter? Vai ter uma poluição com a queima do gás,
qual vai ser o impacto disso, certo? Feito então o diagnóstico, a análise dos impactos ambientais, a gente vai definir as medidas mitigadoras, ou seja, vai desmatar aqui, então a gente vai ter que plantar para lá, a gente vai ter que pensar em deslocar certos animais que só vivem nessa região, então pensar medidas mitigadoras. E depois um programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais, ou seja, fez o diagnóstico, analisou os impactos, definiu as medidas mitigadoras e implementou, a gente vai continuar acompanhando, né? Com monitoramento desses impactos ambientais. Lembra um pouco a metodologia PDCA? Lembra porque elas são conectadas, né? Uma influencia na outra. E depois que a gente fez esse estudo do impacto ambiental, né? Qual seria o próximo passo? Então, depois de fazer o EIA, a gente vai criar um relatório de impacto ambiental, que a gente chama de RIMA, né? O RIMA reflete as conclusões do estudo de impacto ambiental. Ele deve ser apresentado de forma objetiva e em linguagem acessível para todos os públicos, mostrando vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Veja, o RIMA ele vai pegar, né, esses estudos que foram feitos dos impactos ambientais e vai traduzir numa linguagem para todo mundo poder ter acesso. Porque se a gente deixa numa linguagem muito técnica, possivelmente nem todo mundo vai conseguir interpretar aquilo, né? Pegar cada detalhezinho do que está sendo falado. Então o RIMA é um relatório que se pretende público e amplo, ou seja, para todo mundo saber, porque o impacto ambiental não se refere apenas à empresa, né, que está implementando determinada atividade, mas se refere a todo um conjunto da população. Então, a gente vai ter que ter nesse relatório, de uma maneira detalhada, mas com uma linguagem fácil, quais são as consequências negativas e positivas desse processo. Né? Isso tem que estar explicitado para as pessoas saberem e para esse debate acontecer na esfera que deve acontecer, que é na esfera política. Né? Esses debates são importantes para avaliar se vale a pena ou não a implementação de determinado projeto. Pessoal, então, a gente analisou essas ferramentas. Tem uma outra que a gente utiliza, que é a avaliação ambiental integrada. O que a avaliação ambiental integrada faz? E ela é bem específica do nosso país. Em síntese, é a avaliação sobre os impactos da implementação de hidrelétricas. Esta avaliação deve refletir tanto a necessidade de geração de energia, quanto a conservação da biodiversidade e dos modos de vida humana locais. Ou seja, o Brasil tem a sua maior fonte de produção de energia através das hidrelétricas. Mas elas foram já muitas construídas, mas elas continuam sendo construídas. Né? Então tem novos processos de licitação e tal. Então a avaliação ambiental integrada vai olhar, por exemplo, eu quero construir uma hidrelétrica no Rio Madeira. Né? Qual é o impacto disso? Então, a avaliação ambiental integrada ela vai ser específica sobre isso, quer dizer, quanto que isso vai gerar de energia, qual é a área afetada, quais as consequências negativas que isso implica, o que a gente consegue mitigar num processo desse, o que a gente vai perder, certo? Então, a avaliação ambiental integrada ela é específica dessa análise das hidrelétricas. Uma outra ferramenta é a avaliação de ciclo de vida, né? Que é a implementação da ISO 14040. Aqui a gente pegou o caso da produção de um rótulo de embalagem. Veja que interessante. Para a produção de um rótulo, a primeira coisa que a gente vai fazer, um rótulo plástico, é pensar de onde vem a matéria-prima. A matéria-prima utilizada vai ser o petróleo. Então, no primeiro momento, vai ter que ter a extração do petróleo e depois a separação dessa fração que vai ser utilizada para a produção do plástico. Então, o plástico vai ser fabricado, né? Essa embalagem vai ser fabricada numa indústria que vai imprimir diversos rótulos. Então, esses rótulos vão ser distribuídos, certo? Pelas diferentes produtoras de outras mercadorias. Então, você tem uma fábrica que vai fabricar rótulo. Imagina que esse rótulo vai ser um rótulo de sabão em pó. Então ele vai ser encaminhado para uma outra empresa que produz sabão em pó. E ao redor desse sabão em pó líquido, digamos, né, um exemplo, a gente vai colocar o rótulo especificando aquele produto. Então, esse rótulo pode ser tanto usado pela indústria, né, nos processos industriais,
quanto usado também pelo comércio, ou seja, esse produto vai ser levado ao supermercado, às gôndolas dos supermercados, e as pessoas vão comprar e utilizar nas suas casas. A avaliação do ciclo de vida vai pensar desde essa produção da matéria-prima até todo o processo de fabricação e o seu uso, quanto também, e é uma parte muito importante, que é o fim do ciclo de vida. Ou seja, depois que essa embalagem, esse rótulo forem utilizados, para onde eles vão? Né? No nosso exemplo aqui a gente vai pensar o rótulo. Para onde que vai? Vai para um aterro sanitário, vai para a reciclagem, e esse aqui é um aspecto importante que a avaliação de ciclo de vida precisa levar em conta. Então, uma outra ferramenta para a gente pensar aqui da gestão ambiental é a avaliação de desempenho ambiental ISO 14031. Essa ferramenta ela é de uso interno, quer dizer, para você fazer uma análise da implementação dos processos na sua empresa. Ferramenta de gestão interna, planejada para prover uma gestão com informações confiáveis e verificáveis para determinar se o desempenho ambiental de uma organização está adequado aos critérios estabelecidos pela administração da organização. Ou seja, é um tipo de ferramenta como se fosse uma auditoria para perceber se essa implementação está sendo bem feita ou não. Certo, pessoal? Então aqui a gente apresentou um panorama amplo, né, das diversas ferramentas que a gestão ambiental pode trazer, percebendo, né, que cada uma pode ser utilizada mais em uma área ou em outra e que elas dialogam necessariamente, porque pensa os processos como cíclicos, né, e sempre dinâmicos, né, eles nunca estão findados. Como a natureza e como os processos humanos, eles estão sempre em construção. A gente trouxe aqui um Saiba Mais, né, um texto do Marcel de Santana Nascimento e Luciana da Silva Moraes sobre a norma ISO e a importância da norma 14001 na atualidade. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre gestão ambiental. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a nossa próxima aula.